A nossa primeira pauta é a tal carta que o nosso querido Cacai publicou. Na verdade, o Cacai ele fez uma carta aberta com conselhos para o presidente Lula, e muita gente está querendo ouvir, evidentemente, a opinião de todos aqueles que passam por aqui, e eu acho que está certo. É nosso dever comentar a carta. Nós tentamos, inclusive, trazer o Cacai aqui hoje, só que o Cacai, depois dessa carta, ele está com uma agenda maior que a carta. Já era ocupadíssimo, imagina agora. Já era ocupadíssimo, já está maior que a carta. Eu vou direto à íntegra da carta, para que eu vá lendo, a gente vai parando, a gente vai comentando. Ele começa: Lula, a esperança da democracia. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso, nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Clarice Lispector. Começa já com uma citação bombástica, né, dos defeitos que também nos constituem. Então ele inicia: Lula ganhou 3 vezes e elegeu Dilma como sua sucessora. À época elegeria o qualquer de seus ministros, pois era imbatível. Certa vez, conversando com um senador do PT, ele me disse que tinha um ano que tentava uma audiência com a presidenta Dilma. Ela não fazia política, sofreu impeachment. Um dia, no governo Lula, um senador da oposição me liga às 11 horas da manhã e reclama que tinha assumido há 15 dias, era suplente e que não havia sido recebido pelo Zé Dirceu, o chefe da Casa Civil. Liguei para o Zé. Às 12h30, a gente estava almoçando no Palácio do Planalto. O Zé, de longe o mais preparado dos ministros, deu um show discorrendo sobre o estado de origem do senador, que saiu de lá com o número do celular do Zé e completamente encantado. Neste atual governo Lula, e aqui eu quero fazer uma parada depois para os nossos comentários, neste atual governo, Lula fez o que de melhor podia ao enfrentar Bolsonaro e ganhar do fascismo, impedindo que tivéssemos mais 4 anos de Bolsonaro. Seria o fim da democracia, seriam destruídas de maneira irrecuperável tudo que foi construído nos governos democráticos, não só do PT, o fascismo acaba com tudo. Este é o maior legado do Lula. Para tanto foi necessário, senão não teríamos ganhado, fazer uma aliança ampla demais. Só o Lula conseguiria unir e fazer este amplo arco para derrotar Bolsonaro. Aqui em casa, no dia da diplomação, 12 de dezembro, determinado político se aproximou em um momento em que Lula e eu conversávamos. Colocou amistosamente a mão no meu ombro e fez uma brincadeira. Ao sair da roda, o Lula me falou baixinho, rindo: este jamais será meu ministro, e acha que vai ser. Dia 1º de janeiro ele assumiu como ministro. Este é o brilhantismo do Lula neste momento difícil. Não fosse só maturidade, não teríamos tido chance de vencer o fascismo. Por isso cometo aqui certa indelicadeza de comentar este fato, para ressaltar a maturidade do presidente Lula. Mas o Lula do 3º mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política, está isolado, capturado. Não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Não recebe mais os velhos amigos políticos e perdeu o que tinha de melhor: sua inigualável capacidade de seduzir, de ouvir, de olhar a cena política. Outro dia, alguns políticos me confidenciaram que não conseguem falar com o presidente. É outro Lula que está governando. E eu paro aqui para a gente voltar depois para a parte final dessa carta. Aroeira, é evidente a proximidade do Lula, né? Um amigo do Lula, o cara que cedeu a sua casa, inclusive, para um jantar de confraternização, de diplomação do Lula em 12 de dezembro, e que está colocando aquilo que talvez mais pessoas estejam vendo, uma diferença muito grande no 3º mandato. Aí eu te coloco 3 provocações para a gente tentar fazer um bate-papo aqui. Nós temos um fator que está sendo indicado, apontado e até exagerado pela extrema-direita aqui e pela mídia, que é a Dilma, sendo colocado como alguém que o presidente precisa até se desvencilhar para poder fazer reuniões com os ministros, que ela estaria tentando manter ele mais saudável e longe de tudo. Nós temos... nós temos da Janja, isso. Nós temos também a questão dessa frente cada vez mais ampla, e nós temos o próprio desgaste, que é o Lula mais envelhecido. Por onde é que a gente pode começar a explicar isso, Eduardo? Eu vou começar por um 4º ponto, que é o parágrafo que você leu, o parágrafo final do Cacá. Cacá é uma oradora antiga, a romana, né? É um tribuno. Ele sobe na tribuna e ora.
E parte dessa oratória são as frases sólidas, as carregadas de significado, as alegorias e tal. Então, eu considero a carta do Cacai um discurso de tribuno. Por outro lado, eu sou um sujeito que acredito plenamente na crítica fraterna, essencial para que a gente se caminhe em qualquer direção. E eu sei que, evidentemente, que o lado de lá olha para isso como se fosse uma cisânia. Primeiro, então, assim, só para ter um apanhado geral. Quanto da carta tem sentido? Eu discordo de uma frase, o comecinho do parágrafo principal ali, porque eu não acredito que o Lula não esteja fazendo política. Faz muita política, continua fazendo política. O problema é que ser o executivo e, ao mesmo tempo, fazer política, olha bem como é que o Cacai coloca os parágrafos anteriores. Na época do Zé Disseu, eu acrescento ao Zé Disseu o Genuíno, o Guxiquem e tantos outros assessores que o Lula tinha, muitos deles forjados diretamente na luta política mais intensa nos anos da outra ditadura e tal, todos eles, na verdade, e você tem a nata, você tem o melhor que a gente podia conseguir, foi uma conjunção, ao contrário da tempestade perfeita, foi essa bonança perfeita. Elegemos um presidente, primeiro mandato. Então, até aí, eu discordo e concordo. Ou seja, eu acho que a gente tinha uma equipe impressionante e não temos mais uma equipe tão preparada, até porque não houve esse tipo de embate. As pessoas que estão com 40 anos agora, as pessoas que estão com 40, 50, o apogeu da força, os gregos mesmo consideravam aquele um momento mais elevado do ser humano, estava com a força, tinha a cabeça, a experiência e tudo. Essas pessoas não tiveram o mesmo tipo de preparação que o outro lado. Esse quadro, só para amenizar um pouco a ideia, não acho que o Cacai foi indelicado ou coisa que eu valha. Gente, isso é política. Política se faz conversando e dizendo coisas duras, até com educação. Eu sei que a gente está acostumado com pancada na porta, pé na porta e tudo mais, mas eu considero a carta do Cacai, até onde eu pude prestar atenção nela, uma crítica. Discordo de parte dessa crítica, concordo com parte. Eu acho que a frente é muito ampla. A frente é realmente muito ampla, e isso joga nos ombros da gente uma responsabilidade monumental, professor, porque é o seguinte: a gente está tendo que defender um sistema, a democracia burguesa, que é excludente, como o próprio Zé Disseu vive dizendo. Nós não, assim, nós temos um sistema tão cheio de furos, e todo o ônus desse sistema imperfeito, dessa democracia fake, democracia que, na verdade, é minoritária, censitária, cai sobre os nossos ombros nesse momento. Então, uma das coisas que mostram a situação é isso. E a outra é que a gente não tem os quadros necessários para montar uma grande equipe. Quanto à parte da Janja, eu fui casado mais de uma vez, compreendo que as relações do casamento são extremamente complexas. Eu nunca concebi a minha vida assim, sem que aquilo que eu discuti no travesseiro também não fizesse parte dela. Então, eu desconsidero essa provocação, porque eu vejo mais do machismo tradicional brasileiro nela do que qualquer outra coisa. Claro. Entendendo? Então, basicamente essa. Qual que era a terceira provocação? A idade do Lula, se não tem a ver idade com do o fato, Lula. Né? Evidentemente, o Lula não tem mais aquele vigor. Mas eu também estou com 70 anos, vou fazer 71 agora. Posso dizer o seguinte: experiência ele tem. E é onde eu mais discordo do Cacai. Eu acho que é um terceiro Lula diferente dos anteriores, mas de forma nenhuma menos engajado, menos comprometido. Ele tem as piores circunstâncias dos três Lulas. E eu incluo os três Lulas e uma das Dilmas. A outra Dilma pegou uma circunstância extremamente braba que a tirou do poder. Dilma II. Também muita coisa de política, mas muita coisa do tradicional machismo brasileiro. Porque a Dilma é acusada de não fazer política. Gente, não é função do presidente da República ser o cara que faz o dia a dia, a prática, o trabalho miúdo da política. Para isso ele conta com o líder no Congresso, com o chefe de gabinete, com aquele entorno mais próximo. Mais uma vez, um governo conturbado.
A escolha da Dilma foi adequada? Eu nem entro nesse assunto, mas eu acho que naquele momento parecia o melhor na cabeça de um grande político, que é o Lula. Então, assim, o que eu penso de tudo isso, sabe, professor, é que acho que o Cacai precisa fazer essa crítica e ele vocaliza uma parte razoável da esquerda. Eu vejo que uma parte reage um pouco com raiva, dizendo isso que a direita quer, que a esquerda morda a esquerda. Não acho que é mordida. Eu sou um cara que acredito realmente na tal da democracia, especialmente a democracia completa, aquela que inclui a crítica, inclusive inclui as pessoas, inclui as estruturas, mas inclui também a liberdade absoluta de crítica. Mas ela precisa ser fraterna. E até onde eu vejo, a crítica do Cacai vai causar um estardalhaço danado, mas eu não vejo motivo para tanto estardalhaço. Eu acho que é interessante porque há pontos ali que a gente precisa ver. O tamanho da frente, por exemplo. É que a gente vive muito na tábua da beirada. Você sabe disso melhor do que eu. Você tem as ferramentas, né? Você é da área, você tem as ferramentas de análise de uma situação dessas. E você sabe quão estreito é esse caminho que a gente está percorrendo. O fascismo é um negócio que está rosnando no lado do muro, está rosnando no outro lado o conservadorismo tradicional que a gente precisa enfrentar e também o nosso lado. Várias vezes eu ouvi o pessoal comentando: Lula ouve muito a Faria Lima e ouve poucos sindicatos. Há razões estruturais para isso. Outro dia, eu também, nessa questão mesmo da margem equatorial do IBAMA, eu acho que por pressões de mercado, pressões de governança, pressões de independência e de posicionamento geopolítico no mundo, a gente vai passar por cima do IBAMA, sem ouvir direito o IBAMA. E eu sou um desses caras que penso assim, em algum momento a gente vai ter que começar a transição energética. A gente não pode sempre jogar para frente. Então, assim, aparentemente eu estou no muro, mas não, estou só descrevendo que a situação é uma faixa tão estreita, uma meia tão pequenina onde a gente caminha, porque atrás da gente, o nosso lado também vai chiar e gritar e jogar flecha, dependendo de como a gente se comporte ali na meia, e o outro lado não vai dar trégua, em nenhum momento.